Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos então continuar aí o nosso módulo, só que agora na nossa quinta parte. E nós já falamos da geração, né, de vários exemplos, e agora nós vamos falar da transmissão e distribuição de energia elétrica, né? Então temos uma imagem que começa justamente aí, ó, nos mostrando como que seria essa transmissão, né? Então, olha lá, para compreender como a energia elétrica produzida por uma usina, como é o caso de uma usina hidrelétrica, chega até a tomada, né, da nossa residência, que é o que aparece aqui, seria a cidade, nós temos que prestar atenção aí nessa imagem. Então, conforme mostra, né, próximo à usina, nós vamos ter aqui um complexo, esse aqui, essa estrutura aqui, né, um complexo de instalações elétricas denominado de subestação elevadora ou subestação de transmissão. E o trecho do percurso, né, que se inicia a partir dela é a linha de distribuição. Olha lá, então ela vem passando, ou linha de transmissão, ou linha de alta tensão, tanto faz, que transmite então a energia elétrica por cabos elétricos de grande espessura, tá? Suspensos em torres metálicas aí muito altas. O termo elevador está associado ao fato de que essa estação eleva a tensão elétrica do gerador da usina, que é de ordem, né, de centenas ou milhares de volts para centenas ou milhares de volts ainda para cima. Essas alterações na tensão elétrica são feitas com o intuito de diminuir o que? A dissipação da energia ao longo da linha de transmissão, ou seja, justamente para a gente não perder, né, a energia aí através da transmissão. Então ela chega até uma subestação abaixadora, para daí ser então disponibilizada na rede primária de distribuição das cidades, que são os postes, né, comuns, até chegar então às nossas casas, né? Após centenas ou até milhares de quilômetros, a linha de transmissão chega a um centro consumidor, como um grupo de cidades ou indústrias, né? Sua recepção é realizada por um complexo também de instalações, geralmente localizadas ali no período urbano, né? Perímetro urbano, denominado então subestação abaixadora ou subestação de distribuição, que reduz a tensão elétrica, ou seja, para ela ser transportada, ela subiu a tensão. Aí para ela ser agora distribuída, vai ser, né, vai abaixar essa tensão aí, né? A partir então da subestação abaixadora, a energia elétrica é conduzida pela rede primária de distribuição e essa rede possui características adequadas então para alimentar pequenas indústrias e centros comerciais de maior porte. Em alguns pontos da rede primária de distribuição, transformadores diretamente acoplados aos postes rebaixam ainda mais a tensão até os valores de fornecimento típicos das residências, que normalmente é o 127 volts e o 220 volts. Então a gente às vezes tem num poste uma estrutura chamada transformador, né? Bom, essa é a rede secundária de distribuição que alimenta residências, estabelecimentos comerciais, escolas e microindústrias. Então, ou seja, né, esse postezinho que é a nossa rede secundária. A conexão entre a rede secundária e o medidor de energia elétrica residencial, também conhecido como relógio, que é esse aqui, ó, né, o medidor, é realizada aí pelo ramal de ligação, né, cujo suporte é proporcionado por um poste denominado padrão, aqui, ó, este poste aqui, certo? De entrada, né, conforme a gente vê na imagem ali. Então, sai uma rede, né, um ramal, vem para esse poste padrão, tá? Que entra, passa por esse medidor, né, uma parte é aterrado e outra parte vai aí para a distribuição da casa, né? Do interior, desculpa, do medidor, que é esse aqui, ó, inicia-se a chamada instalação elétrica predial, né? Ou seja, já não é mais de consumo da rua, é o próprio consumidor que vai distribuir de que forma que ele quer os pontos de energia, né? As primeiras ramificações alimentam os quadros de distribuição vulgarmente conhecido como quadros de força. Então vem a primeira, entra aqui, ó, quadro de distribuição, para depois vir ali a parte, né, de distribuição dentro da casa.
De cada um deles, ou seja, saem sub-ramos, fornecem energia a ambientes ou grupos de equipamentos conforme a concepção do projetista do edifício e sempre de acordo com as normas técnicas, o que isso é muito importante para não sobrecarregar nenhuma tomada. A partir daí, a energia elétrica é conduzida pela fiação da instalação elétrica existente até finalmente ser consumida pelos equipamentos eletrônicos. Então, olha que legal essa viagem que faz, né? Vamos só abrir aqui um parêntese para ver isso aqui, ó. A tensão elétrica é uma das importantes grandezas físicas relacionadas aos dispositivos e circuitos elétricos, como lâmpadas, pilhas, motores, microchips de computadores e redes de distribuição de energia. Sua unidade é o volt, é uma homenagem ao físico-químico italiano Alessandro Volta, inventor da pilha eletroquímica. Note que a tensão elétrica de uma pilha comum costuma ser de 1,5 volt, ao passo que a da tomada de uma residência geralmente é de 127 volts ou 220 volts. Ou seja, né, um praticamente não dá choque e o outro dá um choque aí relativamente, né, considerável, né? Bom, e aí nós temos esse material aqui para leitura, né? Sistema Interligado Nacional. No Brasil, 99% da energia elétrica consumida é administrada pelo Sistema Interligado Nacional, que é o SIN. Esse sistema coordena e controla a geração e a transmissão de energia elétrica entre as usinas de energia elétrica e as unidades consumidoras, que são residências, indústrias, comércios e etc. Num país com dimensões como o Brasil, o Sistema Interligado Nacional permite o intercâmbio de energia elétrica entre as diversas regiões brasileiras. Isso significa que a eletricidade que chega até a sua casa pode ter viajado centenas ou milhares de quilômetros em linhas de transmissão. Além disso, pode ter sido gerada por diferentes usinas ao longo do ano, né? Além do SIM, existem ainda os sistemas isolados, presentes predominantemente nas regiões Norte e Nordeste, que geram a energia que vai ser consumida apenas em uma determinada localidade ou até mesmo por uma só indústria, né? Então, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!